Olá, concurseiros e concurseiras da área da saúde. Hoje a gente vai fazer uma análise aqui da Banca Educa, tanto para os enfermeiros quanto para os técnicos de enfermagem, né? A Banca Educa é uma banca que vai estar realizando aqui o concurso de triunfo, entre outros concursos que vão. A gente vai aqui simplesmente pensar o que é que a Banca Educa ela tem cobrado nos últimos anos, tanto para enfermeiro quanto para técnico de enfermagem. E dentro de cada área, o que é que a gente tem, né? Dentro de saúde da mulher, o que é que ela cobrou, dentro de saúde do idoso, o que é que ela cobrou. Então, o que é que ela vem cobrando aqui para a gente dentro de cada área? Então, vamos lá. Primeiro, para a gente entender um pouquinho sobre esse concurso, né, que a gente já teve as inscrições encerradas, para técnico de enfermagem, nós temos 5 vagas, né? Aqui, 40 horas, sendo o salário base mais o complemento em relação ao piso. Então, para o técnico, a gente tem o ensino médio e o registro no conselho competente. Para o enfermeiro, a gente tem 3 vagas de forma geral, né? Também 40 horas, salário base mais o complemento referente ao piso e também o enfermeiro 40 horas, certo? Aqui é o nosso cronograma, onde a gente vai precisar observar aqui agora algumas datas, como por exemplo, a realização das provas vai ser feita no mês de novembro, então a gente tem um tempinho daqui para novembro para poder focar na Banca Educa, nas questões de prova, que é o que a gente vai fazer por aqui pelo nosso canal, tá certo? E aí a gente tem, né, as provas de título saindo em novembro e o resultado final em dezembro, presente de Natal. Então, aqui, como é que vai se dar essa prova? Como é que vai ser a divisão dessa prova? Para o nível médio e técnico, ou seja, para os técnicos de enfermagem, a gente vai ter português. Português é muito importante, gente. Não dá para estudar só enfermagem e ignorar português, porque a gente tem um grande número de questões. A gente tem 15 questões de português e um peso 2, ou seja, cada questão que você acertar, você vai ganhar 2 pontos, totalizando 30 pontos da nossa prova. Então, mais que isso, só específicas. Então, a gente precisa, sim, estudar português. Aí vem informática, conhecimentos gerais, que geralmente vai estar relacionado aqui com atualidades. A gente também tem que estudar a cidade, porque às vezes pergunta alguma característica da cidade, alguma data importante para a cidade, padroeiro, prefeito. Então, tudo que está dentro de conhecimentos gerais. E conhecimentos específicos são os conhecimentos da enfermagem, né? Então, a gente também tem 15 questões, assim como português, porém, a gente tem um peso 4, ou seja, cada questão vale 4 pontos, totalizando 60 pontos. No geral, a nossa prova vai ter 30 pontos de português, 5 de informática, 5 de conhecimentos gerais, mais 60 pontos de específica, totalizando 100 pontos, tá certo? Aí aqui, o nível superior, a gente vai ter português da mesma forma, com o peso 2 aqui, 10 questões de português. Vamos ter informática, tá certo? 5 questões de informática e vamos ter 10 questões de conhecimentos gerais, tá certo? Vamos ter, diferente da área técnico de enfermagem, mais questões de português do que de qualquer ou mais questões de específicas do que de qualquer outro assunto. Então, vocês percebam que aqui, português agora são 10 questões e conhecimentos específicos são 20, né? No lugar de 15 em 15, são 10 e 20. Então, perceba, 20 pontos de português, 10 pontos de informática, 10 pontos de conhecimentos gerais, mais 60 pontos de específicos. E perceba aqui também que nível superior não é raciocínio lógico, né? A gente está muito acostumado com raciocínio lógico para nível superior e informática para nível técnico, porém não foi o que a Banca Educa cobrou, tá certo? E vai ter sim prova de títulos, tá certo? Então a enfermagem vai contar aqui com prova de títulos, que eu trouxe as pontuações para vocês, tá certo? Em relação à especialização, a gente tem um mínimo de horas, que é 360 horas, tá certo? E aqui a gente tem o máximo aqui de 1 ponto para a especialização, tá certo? No quesito experiência, a gente vai ter 0,5 por ano completo,
valendo até 4 pontos. Então, quem tem aqui experiência vai poder contar aqui 0,5 por cada ano, sendo no máximo 4 pontos. Então, é uma boa, certo? Conta até mais do que o mestrado. Então, mestrado 3 e doutorado 2, como a gente pode ver aqui. No máximo, a gente pode aumentar 10 pontos com a prova de títulos. Então, aqui eu coloquei para a gente ter uma noção em relação à classificação, tá certo? Então, os técnicos, né, não podem aqui ter uma média menor que 50%, ou seja, tem que acertar mais da metade da prova, sendo que não pode zerar nenhuma disciplina, certo? Bem como aqui o nível superior também. Acertar mais de 50% da prova e não pode zerar nenhuma disciplina. Quem é que vai ser chamado para a prova de títulos? Quando a gente vê a listinha do resultado, então vai ser convocado para a prova de títulos 5 vezes o número de vagas oferecidas. Então, se são 3 vagas, 3 vezes 5, 15. Vão ser chamadas 15 pessoas para as provas de títulos. Então, vamos falar um pouquinho sobre cada área mais cobrada aqui dentro dos enfermeiros. Então, para os enfermeiros, o que é que a Educa ela tem cobrado muito para a gente? Número 1 aqui, SUS, né? SUS. Gente, não tem como fazer uma banca da Educa sem ver SUS. Eu sei que muita gente acha chato, não gosta de lei, mas a gente vai focar, vou trazer aqui questões respondidas, vou trazer revisões de SUS para vocês, porque a gente não pode ir para essa prova sem saber SUS. Saúde da mulher, né? Segundo lugar. Depois vem saúde da criança, fundamentos, vigilância em saúde, feridas e curativos, que é um tema que está no auge, né? Todas as bancas agora estão cobrando pelo menos uma questãozinha ali em cada prova. Saúde mental, urgência e emergência, saúde do idoso e, por último, CME. Então, dentro do SUS e da atenção básica, né, o que é que está sendo cobrado? Atribuições do enfermeiro na estratégia de saúde da família, o que é territorialização, adscrição, resumidamente, PNAB, né? A gente tem que estudar a Política Nacional da Atenção Básica, tá certo? Também questões de indicadores de saúde, a gente não pode ir para essa prova sem estudar 8.080, 8.142, tá certo? Constituição, os sistemas de informações, o processo de trabalho na APS, e aqui também sobre os agentes de saúde, né, a equipe multiprofissional, e as redes de atenção à saúde, a RAS. Saúde da mulher, né, bem cobrado também, 19% das questões. A gente tem o pré-natal de baixo risco, as consultas e exames de pré-natal, calendário gestacional, puerpério, aleitamento materno, câncer de colo de útero e de mama é o que não pode faltar em nenhuma prova, né? ISTs, hipertensão gestacional, diabetes gestacional, ou seja, aqui gestações de risco também, né? Não é cobrado só o básico. Saúde da criança, calendário vacinal, pelo amor de Deus, gente, tem que saber calendário vacinal. Crescimento e desenvolvimento também, puericultura, aleitamento, imunobiológicos especiais, né, aqui do CRI, triagem neonatal, doenças prevalentes na infância e acompanhamento do RN, que é também bem amplo. Fundamentos: administração de medicamentos, cálculo de medicamentos, sonda, catéter, precaução padrão, gotícula, precauções e isolamento, biossegurança, sistematização da assistência de enfermagem e processo de enfermagem. Vigilância: doenças de notificação compulsória é obrigatório. Investigação epidemiológica, vigilância epidemiológica, ali os conceitos, né, de vigilância epidemiológica, de vigilância sanitária, né, de saúde do trabalhador, indicadores de saúde e cobertura vacinal. Feridas e curativos não pode faltar, né, como eu falei, é um tema que está em baixa ascensão nas provas. Então, lesão por pressão, enxadeamento, né, da lesão por pressão, coberturas, curativos especiais, processo cicatricial, feridas crônicas. Lembrar, minha gente, quando a gente for estudar feridas, que uma coisa é você estudar feridas para atuar na área, e outra coisa é você estudar o que cai em concurso. Então, a gente tem que focar bastante nisso, não só quando eu falo em feridas, mas quando eu falo nos assuntos em geral. Uma coisa é você estudar aleitamento materno para dar uma consultoria de aleitamento materno, e outra coisa é você estudar o que cai em concurso, certo? Então, a gente precisa voltar o nosso olhar para isso.
Saúde mental, reforma psiquiátrica, rede de atenção psicossocial, os CAPs, né, atendimento comunitário, conceitos de redução de dano e alguns transtornos mentais também vêm caindo em provas, ansiedade, depressão, bipolaridade, burnout, também vem caindo em prova esses conceitos. Emergência, né, PCR, SBV, né, que aqui vai ser o suporte básico de vida, lembrando que um atendimento inicial ao trauma, com XABCDE, o choque, né, que a gente teve uma atualização na classificação do choque hemorrágico, classificação de risco, oxigenoterapia, também importante, saúde do idoso em menor escala, e é um assunto que não é um assunto tão grande. A gente tem o Estatuto da Pessoa Idosa, avaliação multidimensional, conceito de idoso frágil, quedas, polifarmácia. A gente tem aqui também as escalas que são cobradas, né? As escalas de atendimento ao idoso. E aí, CME. CME a gente tem esterilização, desinfecção, classificação, né? Essa classificação aqui de crítico, não crítico, semicrítico, monitoramento dos ciclos. Então, CME, eu sei que é um assunto mais chatinho, mas é um assunto já menos cobrado para os enfermeiros, tá certo? Agora vamos para os técnicos. Quando chegar no final, a gente vai fazer uma comparação do que é mais importante para o técnico e o que é mais importante para o enfermeiro. Até porque eu sei que muita gente vai fazer para os dois, vai fazer para técnico e vai fazer para enfermeiro. Mas a gente tem que ter um olhar diferente para os dois, tá certo? Porém, o que não diferencia SUS. A gente não tem como ir fazer essa prova sem estudar SUS. Então, o que é que a gente não pode fugir? SUS. Então, primeiro lugar para o técnico, SUS. Segundo, vem fundamentos, depois epidemiologia, doenças transmissíveis, ética e legislação profissional, farmacologia, administração e enfermagem, imunização e saúde da criança, urgência e emergência, saúde da mulher, saúde do idoso e saúde mental. Então, vamos lá. O SUS, né, mais cobrado disparado, a gente tem a Lei 8.080, 8.142, o Decreto 7.508, a Política da Atenção Básica, né, como eu falei mais cedo, a penais e outras políticas que estão relacionadas aqui com essa área, com essa legislação do SUS que a gente tem, que são muitas. Fundamentos, então, sinais vitais, curativos, oxigenoterapia, registro, admissão, alta e óbito, né, que aqui fazem parte das anotações de enfermagem também, coleta de exames laboratoriais, biossegurança e CME. Também vai ser bem cobrado aqui para o técnico. Epidemiologia, os conceitos, né, como eu falei, de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador, os indicadores de saúde, vigilância, notificação compulsória, quais são as doenças, o que é notificação compulsória, né, imediata, semanal, sistemas de informação em saúde e doenças e agravos não transmissíveis. E vamos para as doenças transmissíveis, né, que são aqui queridinhas. Tuberculose, hanseníase, sarampo, rubéola, coqueluche, pólio, leishmaniose, ISTs. A gente tem que estudar doenças que estiveram recentemente em ascensão, como é o caso da leptospirose, que a gente não pode esquecer, da febre maculosa, da Covid, algumas doenças que vieram né, a estar em ascensão recentemente. A ética, né, 7498, Código de Ética, a gente não tem como fugir de estudar ética para fazer essa prova. Farmacologia, vida e administração, os certos da administração, alguns conceitos, lembrar também de cálculo de medicação, pelo amor de Deus, imunização e saúde da criança, não tem como fugir do nosso querido calendário, né, de vacinação da criança. Estudar aqui a rede frio, né, com a nossa política nacional de imunização, estudar também triagem neonatal, que é um assunto que está em ascensão, e relembrar crescimento e desenvolvimento. Emergência, né? Não tem como fugir do XABCDE. Algumas outras questões que já foram cobradas para técnico foi a questão do AVE, né? Da PCR, da RCP, a classificação de risco e também algumas questões relacionadas à UTI, por exemplo, gasometria. Ah, mas técnico não faz gasometria, mas tem que saber? Tem que saber. É um assunto que pode ser cobrado para técnico. Em questão de concurso, a gente tem que fugir um pouquinho dessa questão de, isto é mais técnico, não faz pré-natal, eu tenho que saber, eu tenho que estudar pré-natal.
Tem porque vai cair na sua prova, entendeu? Então, falando em pré-natal aqui, saúde da mulher, menos cobrado para o técnico, mas tem que estudar pré-natal, tem que saber as vacinas da gestante, também tem que saber um pouquinho sobre câncer de colo de útero, né, que inclusive a gente teve algumas atualizações aqui sobre esse câncer, e câncer de mama. Doenças crônicas, né, que são as doenças e agravos não transmissíveis, como hipertensão, diabetes, câncer, né, que entram aqui nas doenças e agravos não transmissíveis. Saúde mental, como eu falei, né, vem sendo cobrada em provas. Por mais que, mas a enfermagem não faz diagnóstico de bipolaridade, a enfermagem não faz diagnóstico disso, mas, minha gente, vem caindo em provas de concursos, então a gente não pode fugir, né, desses conceitos também. Além desses, burnout, luz puerperal, né, psicose, enfim. Então, aqui, para comparar os dois, né, eu trouxe para vocês uma comparação. Enquanto, por exemplo, os enfermeiros, cai muito saúde da mulher para enfermeiro na banca Educa. Para técnico, já cai em menor escala, certo? Saúde da criança, da mesma forma, né? Como eu falei para vocês, o SUS é campeão, né? O SUS é campeão para os dois, tá certo? Então, a gente vai lançar o nosso olhar para isso. Vamos fazer aqui no nosso canal questões de SUS, vamos revisar algumas coisinhas de SUS, das principais leis, vamos também revisar algumas atualizações que a gente teve, como, por exemplo, no rastreamento do câncer de colo de útero, né? Saúde da mulher é um assunto que dá para a gente pegar uma aula boa de saúde da mulher e abranger várias coisas. Vou tentar trazer as questões da própria Banca Educa para a gente ir se familiarizando. Então, a gente vai ter isso e muito mais aqui no nosso canal. Então, vamos finalizar essa análise por aqui, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado muito. Se você gostou, dá um like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, e já já eu vou estar postando para vocês aqui resoluções de questões para vocês ficarem atualizados e prontos para fazer a prova de triunfo. Vou também postar algumas resoluções de questões para a prova de Campina Grande, que a banca é IDECAM, tá certo? Porque a gente tem que ir se familiarizando com essas bancas, né? Então é isso. Tchau, gente. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.